Bom dia, meus amigos. Espero que todos estejam gozando de saúde. E se houver alguém doente, que continue crendo na graça do Senhor, conforme diz a palavra de Deus, que muitas coisas que acontecem com aqueles que amam a Deus servem para o bem. Talvez pode estar a passar pelo problema de saúde, mas olha com confiança e com fé no Salvador. Amigos, quero convidar-vos a nós orarmos para que meditarmos na palavra do Senhor. Deus amado, Deus Salvador, Deus o Consolador, louvado seja o teu nome e tua bondade, Senhor, por tua misericórdia. Queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco durante a noite e amanhecer de um novo dia que o Senhor nos concede. E pedimos que o Senhor possa nos conduzir durante este dia, que teu Espírito possa nos orientar, nos fortalecer. Também queremos pedir que o Senhor nos ajude a aceitar a tua palavra, aceitar os teus conselhos. Talvez pode ser algo que possa nos incomodar ou nos deixar perplexos, mas queremos te pedir que o teu Espírito nos convença da verdade e nos mostre que o caminho a seguir é este e que devemos aceitar com humildade e sujeitar a ti. Fique conosco e abençoa-nos com a tua presença em nome de Jesus. Amém. Prezados, esta manhã nós estamos estudando sobre rigor de factos. Segundo a citação do Espírito de Profecia, que lemos ontem, as denominações protestantes rejeitaram a mensagem que Deus lhes deu para pregarem sobre a vinda de Jesus e endureceram o coração contra a obra do Espírito Santo. Isto é verdade? Sim, pois que as igrejas protestantes que vieram a partir da Reforma alcançaram a liberdade religiosa. O papado diminuiu a sua força política e religiosa no mundo durante o período dos séculos, finais dos séculos XVIII, XIX. As igrejas acomodaram-se. Era o propósito de Deus que essas igrejas, ou que a Reforma, prosseguisse a ponto de todas as doutrinas bíblicas serem restauradas e a mensagem da segunda vinda de Cristo fosse anunciada, preparando o mundo para receber a Cristo. Mas as igrejas protestantes rejeitaram esta verdade. Então, dominacionalmente, selaram sua condenação. Foi predito que nunca haverá um tempo futuro em que as igrejas protestantes aceitarão as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas estão em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Já falamos e continuamos sempre a repeti-las. Elas são fundamentais para alicerçar a fé do povo de Deus nos últimos dias. As igrejas protestantes rejeitaram-na. E até o dia de hoje, pergunte para alguma igreja protestante, principalmente evangélicas, se elas pregam as três mensagens angélicas. Não as pregam e, quando as fazem, interpretam-as mal. E foi predito que elas nem voltarão a favor de Deus. Tudo prescrito na palavra do Senhor lá em Apocalipse profeticamente. É por essa razão que é chamado protestantismo apóstata pela profecia bíblica. Pelo contrário, a situação delas piorará com os falsos reavivamentos satânicos. Satanás vai promovendo falsos reavivamentos com a intuição de que estão recebendo o poder do Espírito Santo e essas igrejas vão se afundando até que elas acabam caindo juntamente com a Babilônia. As denominações protestantes deixaram de ser o povo escolhido de Deus. Então Deus suscita a igreja adventista. Os adventistas do sétimo dia tornaram-se no remanescente escolhido, de acordo com a profecia do Apocalipse capítulo 10. Se estudares bem, compreenderás como Deus suscitou o povo adventista no século XIX, no meado do século XIX, para prosseguir com a obra da reforma e restauração das verdades e pregar a mensagem que o povo protestante deixou e rejeitou. Na realidade, querido amigo, o conjunto das denominações protestantes, pela rejeição da primeira e da segunda mensagem angélica, perdeu o privilégio de ser o povo eleito de Deus, assim como Israel o perdeu pela rejeição do Messias. No ano 33 da nossa era, o povo
israelita deixaram de ser o povo de Deus porque rejeitaram o Messias, o crucificaram e, por fim, mataram os servos de Deus. Deus os deixou como povo, não como indivíduo. É isto que nós devemos compreender quanto ao protestantismo hoje. Como aqui nos diz, porém, isto não significa que a porta esteja fechada para os cristãos daquelas igrejas individualmente poderem ser salvos. Muitos protestantes, de forma individual, poderão ser salvos, mas denominacionalmente, essas instituições não são chamados como povo de Deus. Institucionalmente. Quero que você entenda isso e compreenda, para que não penses que não haja pessoas que poderão ser salvas nessas instituições. Aliás, é dito que a maioria das pessoas que farão parte da igreja, que guardam os mandamentos de Deus, ainda são membros dessas igrejas apóstatas, aguardando a repetição do chamado "Sai dela, povo meu", que diz em Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4 é um chamado de Deus, é uma oportunidade de Deus para a igreja protestante, para indivíduos que lá estão, que vivem a verdade à luz do evangelho que conhecem e que serão chamados a sair dessas confederações para se unir à igreja de Deus, o rebanho do Senhor. Para compreender isso melhor, também leia João capítulo 10, onde Jesus fala das suas ovelhas que estão em outros apriscos, que hão de sair e se unir ao rebanho do Senhor. Esta é a missão que o Senhor nos confiou, o povo remanescente, a Igreja Adventista. Repetir a primeira e a segunda mensagem angélicas, adicionando a terceira, que é um apelo e testemunho, uma proclamação e demonstração da justiça de Cristo na vida do seu povo. É nossa missão cumprir esse dever. Se nós não cumprirmos, também vamos falhar. Mas a promessa do Senhor é que o povo de Deus não falhará. Pode falhar o indivíduo, mas a Igreja do Senhor vai cumprir essa missão. O Espírito de Deus será derramado e o Evangelho será ouvido e visto por todas as pessoas. Por este poder, a Igreja do Senhor proclamará a mensagem. O mundo perceberá tudo o que estará em jogo e a oportunidade de salvação. O mundo inteiro fará a sua escolha. Esta mensagem será anunciada com poder e glória do Senhor. É para isto que nós, adventistas do sétimo dia, existimos, sermos testemunhas vivas, movidas pelo Espírito do Senhor. Amigos, a verdadeira Igreja de Deus consiste em visíveis e invisíveis membros. A igreja visível na terra é a Igreja Adventista do sétimo dia. Os membros invisíveis, que também são parte da igreja verdadeira, são aqueles que seguem Deus, andando honesta e fielmente na luz que têm. Na luz que recebem, elas são fiéis. Estão dispersos por todo o mundo, esperando ouvir as 3 mensagens angélicas, que serão dadas com poder sobre a luz do quarto anjo do Apocalipse 18. Quando a igreja visível estiver pronta para os receber no tempo definido por Deus. Muitos deles não vieram ainda, porque, meus amigos, a igreja adventista ainda não está totalmente preparada para receber os filhos de Deus, para receber esses fiéis filhos de Deus que estão nessas igrejas que abandonaram a fé no poder do Espírito Santo, que abandonaram a fé na obediência da lei de Deus. Quando a igreja do Senhor estiver pronta, o Espírito do Senhor ser derramado sobre o povo de Deus, então a mensagem será anunciada como o alto clamor. Os fiéis de Deus naquelas igrejas denominacionais hão de sair e se unir ao povo de Deus, porque o que está escrito em Apocalipse 18:4 vai se cumprir. É a palavra do Senhor profética, ou é a palavra profética do Senhor, ela vai se cumprir. Igreja visível. Quando anunciar o Evangelho, os membros invisíveis terão todos respondido ao alto clamor, simbolizado pelo chamado quarto anjo em Apocalipse 18, 1-4. Leia na tua Bíblia, mas também veja aqui na descrição que eu vou deixar para confirmar.
Então, querido amigo, será nesse tempo, permita-me aqui abrir o texto para ti, será nesse tempo o clamor do quarto anjo que a queda da Babilônia será completa, ou se completará. É nesse tempo que a queda da Babilônia será completa, como diz lá na mensagem do terceiro anjo, na mensagem do segundo anjo: caiu a grande Babilônia. Então o fim do conflito estará, peço desculpa, o fim do conflito estará perto. Neste momento não há muito o que fazer. A decisão de cada um será fundamental, ou tudo ou nada. Meus amigos, não é tudo isto empolgante e sublime? Isso não nos leva a refletir e a dar glória a Deus? Parece que a igreja do Senhor está moribunda, mas ela não está. Deus vai suscitar homens, mulheres, crianças, jovens, cheios de poder, cheios de avivamento, e eles sairão pregando o evangelho do Senhor. E milhares, milhares e milhões daqueles que estão fielmente nessas igrejas denominacionais que abandonaram a promessa do Senhor, a fé do Senhor, e seguem os princípios da Babilônia, muitos daqueles vão se unir ao povo do Senhor. Porque Deus prometeu, Jesus disse: tenho outras ovelhas que estão no outro aprisco, mas elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Como é que elas ouvirão? Através da pregação do Evangelho, por meio da igreja remanescente, o povo de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. Através da mensagem do terceiro anjo, mensagem do segundo e do primeiro anjo, que será anunciada com poder. Todos esses virão, se unirão ao rebanho do Senhor nesta terra. Que bênção, que privilégio. Queridos, oremos para que isto seja breve. Oremos para que o Espírito do Senhor possa nos imbuir deste desejo ardente de pregar o Evangelho, para resgatar os nossos irmãos que ainda estão ali, nessas igrejas apóstatas. Que Deus possa nos ajudar nesta tarefa. Vamos orar. Ó Senhor amado, ó Deus Criador, obrigado porque a Tua palavra se cumprirá. Se cumpriu no passado, ela cumprirá hoje e no futuro. Concede-nos o Teu poder, a Tua graça, para modelar o nosso coração acima de tudo, para avivar a nossa vida espiritual, para que Tua igreja possa se erguer com voz do alto clamor e resgatar e trazer os Teus filhos que ainda encontram no caminho da perdição, mas que lá estão fielmente te guardando, te obedecendo à luz à luz do conhecimento que receberam. Não permita que os teus inocentes filhos pereçam no meio desta apostasia que hoje se vive no mundo. Traz os teus filhos ao teu redor, para o teu aprisco. Suplicamos e te agradecemos. Tudo pedimos, rogando a bênção do Senhor para este dia, em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, um bom dia para ti, que o Senhor te abençoe. Fortaleça-se no poder do Senhor e na sua palavra e prepare-se. Os dias virão em que o povo do Senhor, com rostos brilhantes, sairão pregando o Evangelho. Você e eu poderemos fazer parte deste grupo. Um bom dia, um abraço à sua família. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.